Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Mais uma vez aqui estamos juntos para aproveitarmos a palestra de nossa querida Casa da Paz. Hoje nós trazemos o nosso querido irmão Frederico Granadeiro, da Instituição Espírita Casa de Maria, de Paulo de Fronten, Rio de Janeiro. Ele vai trazer uma reflexão muito importante, como todas, do Evangelho de nosso Mestre Jesus. Ele vai falar do livro Vinha de Luz, é a lição 34, Não Basta Ver.
Então, que nós possamos aproveitar a noite de hoje, que a gente possa realmente nos envolver e entendermos o que significa essa mensagem de Emmanuel, quando ele nos diz, não basta ver. E baseado nesse assunto de Emmanuel, eu trago como nossa harmonização inicial do Evangelho direto de Lucas, o Evangelho do Novo Testamento de Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43, que fala Lucas justamente sobre a passagem da cura do cego de Jericó. E dizendo assim no Evangelho nos fala: aconteceu que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente o cego tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. E aqui nessa belíssima passagem de Jesus, mais um exemplo que ele nos traz para o nosso aprendizado do nosso dia a dia. Convido agora vocês a unirmos junto a ele o nosso pensamento, o nosso sentimento. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus querido, ao nosso Pai de misericórdia, à nossa Mãe Santíssima. Deus, nosso Pai, querido Mestre Jesus, Mãe de toda essa humanidade, agradecemos por mais esta oportunidade de aqui estarmos junto a vocês, unidos junto a esta equipe espiritual que sempre nos envolve. Obrigado pelas oportunidades das reflexões trazidas pelos teus exemplos, Senhor. Obrigado por aproveitarmos. E é importante sabemos o quanto precisamos apreender, sentir e praticar na nossa caminhada. E assim, Senhor, te pedimos para que neste momento possa envolver a todos nós que estamos aqui unidos, ligados de forma virtual, aonde sabemos que essa palestra pode ser levada a todos os lugares do nosso planeta. É essa grande facilidade que nos foi dada pela espiritualidade. E pedimos que envolva, Senhor, a cada coração, a cada lar, nos una no seu amor, nos fortaleça na nossa caminhada. E obrigado, Senhor, por termos aqui essa reflexão da noite, que o nosso querido amigo Fred possa ser envolvido em suas palavras e que elas venham de encontro ao nosso coração. Esteja conosco, Mestre, ampare-nos esta noite, trazendo muita luz, muita luz. E obrigado, Senhor, obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade que nos é dada todos os dias. Te agradecemos de coração. Esteja conosco, ampare-nos, hoje e sempre. Que assim seja. E assim, meus queridos,
Vamos aproveitar mais uma caminhada, mais um aprendizado. Um grande beijo no coração para todos. Um bom estudo. Olá, amigos. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue presente entre nós. É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui participando da Casa da Paz. E eu deixo aqui desde já um abraço para todos os companheiros aqui da casa. O nosso tema de hoje, que nós vamos refletir juntos, está lá no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier e Emmanuel, a mensagem de número 34. E essa mensagem ela é muito interessante e traz uma reflexão muito profunda para todos nós. Nessa mensagem, Emmanuel traz para a gente aquela passagem que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 43, que diz o seguinte: E logo viu e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. A mensagem de hoje, o título é Não Basta Ver. E Emmanuel pega a passagem da cura do cego de Jericó para trazer essa reflexão para a gente. Então essa passagem que está lá no capítulo 18, versículo 43 do Evangelho de Lucas, está falando sobre o cego de Jericó. Então eu acho interessante a gente trazer a mensagem que está lá no Evangelho para que a gente possa também embasar aqui a nossa reflexão, né? Então lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35 a 43, está narrada a seguinte passagem: E sucedeu que, ao aproximar-se de Jericó, um cego que estava sentado à beira do caminho, mendigando, ouvindo a turba passando, informava-se sobre o que seria isso. E relataram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava ao lado. Ele bradou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava muito mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, ordenou que fosse conduzido até ele. Quando ele se aproximou, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: Volta a ver, tua fé te salvou. Imediatamente voltou a ver e o seguia, glorificando a Deus, e vendo isso, todo o povo deu louvor a Deus. Então essa é a passagem a qual o Emmanuel tira aquele versículo para a reflexão dessa página. Não basta ver. E Emmanuel ele traz algumas reflexões interessantes acerca desse tema. Só que a gente gostaria de fazer algumas considerações antes a respeito da própria passagem, para que depois a gente possa pegar ali as informações que Emmanuel trouxe para a gente. Quando a gente começa a refletir nessa passagem, nessa cura que Jesus realizou, quando a gente começa a perceber aqui os personagens envolvidos e toda aquela situação daquele momento, a gente percebe que não é simplesmente uma cura física, não é simplesmente um movimento de cura onde Jesus está ali apenas para trazer esse consolo, esse conforto, essa cura material para aquele homem, para aquele irmão. Quando a gente percebe aqui o enredo, de toda a história, é muito interessante que ela traz muita profundidade para questões espirituais, para questões morais e não apenas materiais. Nesse momento, Jesus ele deixa para a gente um grande ensinamento, não apenas sobre a cegueira física, a cegueira material, essa enfermidade física, mas Jesus também traz para nós um ensinamento muito mais profundo a respeito da nossa cegueira espiritual. Essa enfermidade espiritual que muitas das vezes nós estamos vivenciando a vida, a jornada, mas nós não estamos olhando ou percebendo com os olhares espirituais. Então a gente percebe que há uma cegueira espiritual diante da vida, diante da existência. Nessa passagem é curioso que esse cego, chamado Bartimeu, ele está ali à beira do caminho e ele fica ali em um local em Jericó onde havia muita
muito passagem de pessoas que iam para Jerusalém, pessoas que chegavam a Jericó para trazer mercadorias, porque Jericó era uma cidade na época, uma cidade considerada cidade portuária, né? E uma cidade que ficava a caminho de Jerusalém. Jerusalém era a grande peregrinação na época, né? Então Jericó ficava a caminho de Jerusalém, as pessoas precisavam passar por ali para chegar a Jerusalém. E também os navios, as embarcações que chegavam com todo o suprimento, o material, chegavam ali e desembarcavam em Jericó. Então esse cego estava em um ponto estratégico da estrada, porque ele sabia que muitas pessoas passavam por ali. E ele estava ali à margem da estrada, à beira da estrada, buscando um auxílio, buscando uma ajuda. É interessante, vamos abrir um parênteses aqui, que a palavra Bartimeu, no hebraico, ela tem um significado muito importante, muito interessante para nós. Bart significa filho de, e Timeu significa miséria, pobreza, dificuldade, né? Então, Bartimeu seria, na verdade, o significado do filho da miséria, ou filho da pobreza. Alguém que realmente tinha muitas dificuldades ali, materiais. Então, o cego Bartimeu, ele estava ali à margem, não só da estrada, mas ele vivia à margem da sociedade. Porque ele era considerado impuro pelo povo da época. Porque, segundo os costumes e a cultura da época, aquele que nascia com alguma debilidade física era considerado impuro. Então, esse irmão era considerado um impuro. E os impuros, na época, viviam à margem da sociedade. E eles não conseguiam, então, interagir diante da sociedade, diante da população. Então, não conseguiam trabalhar, se sustentar, não conseguiam interagir. Então eles começaram a buscar a mendicância como uma forma de sobrevivência. Então esse irmão era um mendigo, era cego, porque ele realmente não era aceito por aquela sociedade, não era aceito diante dos costumes ali. E aí a gente já começa a perceber a quebra de padrão que Jesus vinha para realizar. Jesus, que também era judeu, né, na época, ele veio realmente para renovar esses costumes, ele veio para renovar essa cultura. Então Jesus ele olhava para todos de uma forma bem igualitária. Jesus nos distinguia, homens de mulheres, judeus, de outros povos da época, como samaritanos, por exemplo. Jesus não fazia essas distinções. Jesus ele ajudava, ele amparava, ele consolava, ele orientava, ele ensinava, ele curava, enfim, a todos que o buscavam. Então, nesse momento, esse cego de Jericó, Bartimeu, ele está ali à beira do caminho, mendigando, pedindo ajuda, e ele começa a perceber que Jesus estava passando por ali. E diante desse conhecimento, dessa informação que ele teve de que Jesus estava passando por ali, ele não se deteve. Ele criou um movimento interno, ele criou um movimento íntimo de buscar a ajuda do Mestre. Para ele fazer esse movimento, ele teve que quebrar várias amarras, várias crenças, várias barreiras dentro dele mesmo, para que ele pudesse ir ao Mestre e pedir ajuda. E a gente percebe nesse momento que ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aqui na história é interessante que está narrado que aqueles que iam na frente de Jesus, no meio daquela turba, os que iam na frente do Mestre, começavam a gritar para ele: cale-se, fique quieto, né? Para que ele não interrompesse Jesus, para que ele não atrapalhasse a passagem de Jesus. Olha só, aquele irmão necessitado, querendo ajuda, precisando de ajuda, buscando ajuda, e outros irmãos ali do lado falando para ele: não, fique aí, fique calado, fique na sua, deixa o Mestre seguir. Mas só que ele não se conteve diante dessas imposições externas. Ele então quebrou mais uma barreira, ele quebrou mais uma montanha, quando ele
se desvencilha também desse poder externo, dessa força externa que estava querendo que ele permanecesse naquela condição. Ele se esforçou ainda mais, venceu mais essa barreira e continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Vamos abrir outro parênteses aqui. Quando fala nessa passagem, tenha compaixão de mim, na época, essa palavra compaixão ou pedir a compaixão de alguém era considerado um ato de você pedir um perdão sincero, um perdão genuíno. Então, olha só, esse irmão, primeiramente, ele faz um movimento de buscar ajuda, que já é um movimento desafiador, porque a gente tem que quebrar nossos orgulhos, não é? E aí o segundo movimento que ele fez foi de pedir perdão. Então, automaticamente, no íntimo dele, ele já estava gerando ali um arrependimento sincero. E quando ele pede, tenha compaixão de mim, ele está trabalhando a questão do perdão genuíno, um perdão verdadeiro. E foi tão verdadeira essa fala dele, essa colocação dele ao chamar Jesus, que o mestre parou. O mestre parou e falou para ele vir até, para trazê-lo até a presença de Jesus. Então, olha que interessante. Precisou que esse irmão gerasse um arrependimento, um perdão sincero, um movimento interior com esforço, com vontade verdadeira, para que ele chamasse a atenção do nosso Mestre Jesus, porque Jesus reconheceu nele a vontade sincera de se transformar, de se curar. E aí então, aquele irmão se levanta e vai na direção de Jesus e é colocado de frente para Jesus. E olha o questionamento de Jesus para ele: o que queres que eu te faça? Essa foi a pergunta do mestre. O que queres que eu te faça? Bem, para nós parecia muito lógico, né? Era um irmão cego. O que ele gostaria? Ele gostaria, né, de enxergar. Ele gostaria de perceber a vida através dos seus olhos. Mas Jesus, ele é muito sábio. Jesus é realmente o mestre dos mestres. E Jesus, ele transfere para ele mais uma vez a responsabilidade daquilo que ele realmente queria, buscando dele o desejo sincero e real. Então Jesus percebeu, Jesus sabia que ele era cego, Jesus sabia o que ele queria, na verdade. Só que Jesus queria que partisse dele, do seu íntimo, aquele desejo, aquela vontade. Então Jesus vira para ele e diz: o que queres que eu te faça? E aí, como a gente vê aqui na passagem, o cego responde para Jesus: Senhor, que eu volte a ver. Olha que interessante. E aí Jesus diz para ele então: volta a ver, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. São as palavras do mestre. Quando a gente pensa, né, nessa questão do ver, né, o cego poderia falar para ele: ah, Jesus, eu quero voltar a enxergar, eu quero ter a minha visão de volta. Mas a gente pode perceber que o ver não é apenas enxergar com os olhos da matéria. Ver é verdadeiramente mais profundo. Ver é perceber. Ver é poder contemplar, é poder olhar de uma forma mais profunda para as questões da vida, para as questões da existência. Então aquele irmão, naquele momento, ele pede para Jesus não apenas para enxergar, mas ele quer ver. E aí Jesus, naquele momento, o cura. Só que Jesus cura ele, mas diz o seguinte: volta a ver, a tua fé te salvou. Olhem o poder ali então da fé, mas fé não no sentido de apenas acreditar, fé no sentido de convicção, de confiança, de entrega, de aceitação. Fé no sentido de uma transformação íntima, de uma motivação interna da alma, de buscar aquilo que você quer e saber, ter convicção de que você vai ter aquilo que você quer, que você precisa, que você necessita, porque você confiou, você entregou todas as suas fichas ali naquela situação, em Jesus, em Deus, no caso aqui da história, né? Então, aquele irmão conseguiu naquele momento ter a sua cura. Aquele irmão conseguiu então naquele momento ter o auxílio que ele queria e que ele precisava. E olha que interessante, ele foi curado naquele momento, né?
E aqui, na história, eles continuam dizendo: imediatamente ele voltou a ver. Imediatamente ele voltou a ver. Só que ele não apenas voltou a ver, ele começou a seguir Jesus, glorificando a Deus. E todos que estavam ali, eles viram isso. E todos começaram a dar louvor a Deus pelo certo, como diziam na época, o milagre que Jesus fez, né? A cura que ele pôde realizar. E aí esse movimento é interessante também, que eles trazem para a gente. Aquele irmão, ele recebeu a cura, ele recebeu o auxílio, ele foi tocado, ele foi transformado, mas ele continuou na trajetória com Jesus, ele continuou seguindo Jesus, ele continuou ali dando seus passos atrás de Jesus. É um trabalho também importante e necessário, que a gente percebe que foi deixado para a gente de orientação. Então o irmão, ele fez já um movimento interno de busca, ele se movimentou internamente, se preparando para receber essa cura, teve ali seu esforço, teve sua força de vontade, teve seu desejo real e sincero, seu querer, teve a sua confiança, a sua fé, a sua convicção, teve ali um movimento de ir buscar aquilo que ele queria, teve um movimento de entrega, de aceitação. Então a gente percebe quanto também partiu desse irmão, para que Jesus virasse para ele e falasse: a tua fé te salvou. Quando Jesus fala para ele: a sua fé te salvou, Jesus não está falando apenas dessas duas letrinhas da fé. Jesus está falando de uma fé que traz um significado de um contexto de atitudes, de comportamentos, de pensamentos, de emoções, de sentimentos, de desejo, de propósito, de objetivo. Então, todos esses movimentos que foram feitos por esse irmão, Jesus coloca ali como sendo a fé. Por isso a gente percebe que a fé, ela é muito maior, ela é muito mais profunda do que às vezes a gente fala: não, eu tenho fé, eu acredito. É muito maior do que isso, é muito mais que apenas acreditar. Realmente é um movimento muito maior do que isso. Então essa é a passagem do cego de Jericó que Emmanuel traz para a gente a reflexão no livro Vinha de Luz. E agora a gente vai perceber o que Emmanuel ele traz para a gente de reflexão em cima dessa passagem do cego Bartimeu. O que Emmanuel traz para a gente de reflexão a respeito de nós mesmos, da nossa vida, do nosso dia a dia, como que esse ensinamento ele pode ser colocado em prática, o que a gente pode tirar dessa história, dessa parábola, dessa passagem, que a gente pode realmente colocar na nossa vida em prática, para que a gente possa também, muitas das vezes, curar as nossas enfermidades, talvez não físicas, mas espirituais, que a gente possa se ajudar através desses ensinamentos, dessas orientações, para curar as nossas mazelas, as nossas enfermidades, os nossos desafios, as nossas vicissitudes, que a gente às vezes já vem arrastando aí por muitas encarnações. Só que é chegado uma hora, é chegado um momento que a gente precisa olhar para essas feridas, olhar para essas enfermidades, olhar para essas vicissitudes e falar com decisão, com vontade: basta. Basta, porque é necessário agora uma mudança. Basta, porque agora é necessário uma transformação. Basta, porque agora é necessário seguir um novo caminho, deixando para trás os velhos hábitos, deixando para trás os velhos costumes, deixando para trás os velhos vícios que nos impedem de alcançar a verdadeira paz e felicidade que a gente tanto almeja para a nossa vida. Então é necessário, primeiramente, a gente gerar um conhecimento a respeito daquilo que a gente precisa mudar e transformar. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual é o meio mais seguro da gente evoluir mais depressa nessa vida? E a espiritualidade responde que um sábio da antiguidade já vou disse: conhece-te a ti mesmo. Então o primeiro passo para a nossa mudança, o primeiro passo para a nossa transformação, o primeiro passo para a gente seguir um novo caminho é entender aonde nós estamos, é entender aquilo que nós estamos realizando, aquilo que nós estamos fazendo, quais são os nossos pensamentos, quais são os nossos sentimentos, o que nos representa agora, quais são os meus hábitos, quais são os meus comportamentos, o que eu tenho feito da minha vida.
e gerar uma clareza diante de tudo isso, gerar uma percepção a respeito de tudo isso que a gente diz, gerar um autoconhecimento, nos conhecermos verdadeiramente e através desse autoconhecimento buscarmos também a autoconsciência, tomar consciência de nós mesmos, tomar consciência da nossa parte física, material, tomar conhecimento da nossa parte mental e emocional, tomar conhecimento da nossa parte espiritual. E diante desse conhecimento, diante dessa clareza, a gente poder traçar metas, traçar objetivos, criar um propósito de vida, alimentar a nossa missão de vida existencial. E aí a gente tem ferramentas seguras para nos ajudar nessa jornada. Nós temos ferramentas seguras para nos ajudar a dar esses passos nessa trajetória, que é o Evangelho de Jesus, que é a doutrina espírita, que é toda essa literatura maravilhosa que a espiritualidade nos trouxe. Tudo isso são ferramentas. Nós temos a mediunidade, nós temos a prática da caridade, nós temos, enfim, inúmeras ferramentas que nos ajudam muito a colocar em prática os nossos planos, os nossos ideais de vida, os nossos ideais existenciais, para que a gente possa realmente sair daquele ponto A, onde nós nos encontrávamos, de dor, de sofrimento, de angústias e aflições, e nos locomovermos para o ponto B, nos deslocarmos para o ponto B, que é onde a gente pode buscar uma vida mais positiva, mais alegre, mais feliz, de uma forma mais satisfatória para cada um de nós. Só que entre esse ponto A, da dor e do sofrimento, para o ponto B, de alegrias e de satisfações, nós precisamos trilhar o passo a passo da jornada. E às vezes, realmente, trilhar esse passo a passo sozinho é muito desafiador. E é necessário a gente buscar ajuda, é necessário a gente buscar um suporte, é necessário a gente buscar um auxílio, para que essa trajetória ela não seja tão penosa, mas que seja uma trajetória de oportunidade, aprendizado, de trabalho, de crescimento, de evolução. Esse é o nosso papel na nossa jornada existencial, né? Nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos, através das oportunidades diárias que nós temos de aprendizado e de trabalho. Então, o exemplo desse grande irmão cego de Jericó, ele tem um valor muito grande para todos nós. Ele tem uma importância muito grande para todos nós, porque ele nos ensina que nós somos capazes de alcançar aquilo que nós queremos. Ele nos traz esperança de que nós podemos sim nos transformar. Ele nos traz ali uma motivação, um incentivo, uma inspiração para que a gente saiba buscar, para que a gente saiba nos orientar para alcançar aquilo que nós queremos. E ele nos motiva também a realizarmos um movimento interno. Quando nós falamos sobre motivação, motivação significa motivar para a ação. Ou seja, nós precisamos agir, nós precisamos fazer, nós precisamos realizar, nós precisamos construir, nós precisamos nos movimentar. Percebemos a vida como um movimento constante. E todas as vezes que nós paramos esse movimento, seja ele físico ou espiritual, a gente começa a perceber que começa a gerar conflitos na nossa vida, começa a gerar algumas aflições. Por quê? Porque a vida é um movimento constante e a gente não pode barrar esse fluxo. A gente precisa agir diante desse fluxo. A gente precisa permitir que esse fluxo da vida passe por nós e a gente vai colaborando, não é? Com a nossa tarefa, com o nosso papel, com a nossa missão de aproveitar cada dia a oportunidade da gente realmente ir se lapidando, tirando aquelas arestas, tirando aquelas cascas grossas, né, dessas árvores que somos, para que a gente possa realmente florescendo, modificando, transformando, crescendo, se fortalecendo nessa jornada. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. E aí a gente percebe que o ensinamento desse irmão, do cego de Jericó, ele amplia a nossa visão. Ele nos dá clareza do que nós precisamos fazer, do que nós precisamos realizar também na nossa vida, para alcançarmos a mudança e a transformação que nós queremos. Porque às vezes nós clamamos muito pela mudança, nós clamamos muito pela cura, nós clamamos muito pela melhora, pela transformação.
Só que às vezes a gente para no clamor e a gente esquece de agir, de movimentar. A gente esquece de gerar essa energia dentro de nós. E esse irmão, ele traz o exemplo do movimento íntimo, que ele gerou essa energia interna, que motivou ali, então, uma transformação e uma cura. E aí Emmanuel traz para a gente o seguinte: a atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. Olha só, a atitude do cego de Jericó. Como a gente disse, não é apenas o falar, não é apenas o pedir, mas é uma união de comportamentos, de sentimentos nobres, de desejo sincero e real, que se transforma nessa atitude. Atitude não é uma ação vazia. Atitude é uma ação motivada por sentimentos nobres, motivada por sentimentos reais de transformação, de desejo. Então, olha só, Emmanuel fala que é essa atitude desse irmão que representa para todos nós, discípulos, do Evangelho, todos nós que vamos buscar no Evangelho de Jesus um auxílio, na doutrina espírita um auxílio, essa atitude que tem que também nos motivar. São essas atitudes que nós precisamos ter diante dos enfrentamentos que nós temos na nossa vida, diante dos desafios que nós enfrentamos na nossa vida. Todos nós enfrentamos muitos desafios. Enfrentamos desafios nos nossos lares, com nossas famílias. Enfrentamos desafios nos nossos trabalhos. Enfrentamos desafios com a política, com a economia, com a cultura. Enfrentamos desafios na sociedade. Enfrentamos desafios na religião. Temos que lembrar que estamos num planeta de provas e expiações. E todos esses locais, ou todas essas instituições, são locais de provas e expiações. E o que isso quer dizer? Que os desafios estarão presentes no intuito de nos ajudarem a despertar em nós as capacidades e as habilidades que nós precisamos desenvolver para enfrentar esses desafios, para vencer esses desafios. São as provas da jornada de um mundo de provas e expiações. E aí Emmanuel continua dizendo o seguinte, que o enfermo de boa vontade procura primeiramente o mestre diante da multidão. Em seguida, a cura. Acompanha Jesus glorificando a Deus e todo o povo observando o benefício, a gratidão e a fidelidade, reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. Olha só que interessante que Emmanuel traz para a gente. Ele fala que o enfermo, não é um enfermo comum, um enfermo de boa vontade. E esse termo, enfermo de boa vontade, é interessante que na doutrina, no Livro dos Espíritos, quando fala sobre resignação, eles nos orientam que resignação é uma palavra que traduz para a gente um sentimento de aceitação, mas de boa vontade, de entendimento daquilo que nós estamos passando. Então, resignado não é ser apenas submisso diante da vontade, mas ter um entendimento, ter uma boa vontade, ter uma aceitação sincera e real, um conhecimento. E aqui ele fala para a gente que o enfermo de boa vontade procura primeiramente o mestre. Olha que interessante. Vai de encontro a um outro ensinamento que Jesus deixa para a gente, que ele diz o seguinte: buscai primeiro as coisas do céu, ou buscai primeiro as coisas de Deus, e todo o resto lhe será acrescentado. E aqui a gente percebe, ele buscou primeiro o quê? Jesus. Ele buscou primeiro um mestre. E depois, no meio da multidão, depois de ter se encontrado com o mestre, ele procura a cura. Buscai primeiro as coisas de Deus, buscai primeiro as coisas do céu, e todo o resto lhe será acrescentado. Isso traduz para a gente a importância e a necessidade, acima de tudo, de nós nos conectarmos com aquilo que nós somos verdadeiramente, espíritos imortais. Isso nos traz aqui o entendimento de que a gente precisa se conectar verdadeiramente com aquilo que nós somos, resgatar a nossa essência espiritual, nossa essência imortal, nossa essência imaterial,
nossa essência que tem a capacidade de se expandir, de crescer, de se transformar, de se modificar. Essa é a essência que nós precisamos buscar. Buscar aí primeiro as coisas dos céus, que aí as coisas da matéria, enfim, as outras coisas, outros desejos, serão acrescentados, porque nós nos conectamos com a fonte, com a essência. E assim esse irmão fez. E olha que interessante que Emmanuel coloca. Em seguida a cura, depois dele ser curado, olha só, ele continua acompanhando Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, todos que estavam em volta, começaram a observar aquilo. E através dessa observação, olha o que eles aprenderam. Eles perceberam o benefício que ele recebeu, mas eles perceberam também a gratidão e a fidelidade reunidos. E aí volta-se para a confiança no divino poder. Então olha só, esse irmão ele foi exemplo da cura que ele teve, do benefício que ele recebeu, mas ele foi exemplo da gratidão que ele teve, pois ele continuou com Jesus na caminhada, recebeu o benefício e continuou com Jesus, manifestando a gratidão. Ele foi grato, ele estava exercitando a gratidão, reconhecendo sinceramente o que ele tinha recebido e o que Jesus tinha feito por ele em nome de Deus. Então ali ele manifesta a gratidão e a fidelidade. Quando a gente fala de fé, a gente está falando disso também, de fidelidade. Foi fiel, ele foi curado, ele foi grato por isso. Por ser grato, ele continuou fiel ali com Jesus. E o que significa ser fiel com Jesus? Ser fiel com Jesus nos traz a ideia da gente praticar, da gente realizar, da gente vivenciar aquilo que o Mestre nos ensina. Não é verdade? Quando eu sou fiel a um ensinamento, eu estou agindo conforme aquele ensinamento. Se eu sou fiel a Jesus, eu estou agindo conforme Jesus estava me orientando e me direcionando para a ação. Olha a importância, então. O que eles aprenderam com esse cego? A gratidão, a fidelidade. Aprenderam também a esperança, né? Ele tinha esperança de ser curado, além disso, a certeza e a convicção. E, além disso, eles aprenderam também a confiança no poder divino. Olha que maravilhoso. Ele conseguiu transformar a cegueira voltando novamente a enxergar. Quem fez isso com ele? Segundo Jesus, a fé dele, mas o poder divino. Então olha só, a confiança no poder divino, saber que Deus pode nos curar, que Deus pode nos transformar, que Deus pode nos modificar, que Deus pode fazer muito mais pela nossa vida. Então a gente precisa confiar também nesse poder. E aí Emmanuel continua dizendo: a maioria dos necessitados, porém, somos todos nós muitas das vezes, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Olha que interessante que Emmanuel traz para a gente. Então, às vezes, a gente clama essas graças, a gente clama a cura, a gente clama a ajuda, o auxílio, a transformação, a mudança, a gente clama, a gente pede. Só que na maioria das vezes, a gente não busca a nossa própria elevação. A gente não busca essa conexão com a nossa essência, com o nosso íntimo, com a fonte, né, espiritual. E a gente pede. Só que aí a gente precisa realizar aquilo que o irmão cego fez. Um movimento interno de elevação, um movimento interno de nos tornarmos aptos a recebermos também aquele auxílio, um movimento interno de nos botarmos ali abertos e receptivos a esse auxílio espiritual e divino, enfim. Porque não adianta, né, meus irmãos? A gente às vezes pede, mas a gente continua sentado ali de braços cruzados, esperando, como dizia o velho ditado, cair do céu, né? E aí a gente precisa lembrar que Jesus, em outro momento, no Evangelho de Mateus, ele diz para a gente: batei a porta e ela se vos abrirá, buscai e achareis, né? Pedi e vos será dado.
mas com todo esse movimento interno, buscando a nossa elevação, buscando esse crescimento, buscando esse desenvolvimento. E aí Emmanuel chama a nossa atenção para isso, quando ele diz também: raros procuram o Cristo, a luz meridiana, e de quantos lhe recebe os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Na passagem, a gente viu que o cego, ele recebeu a cura e, como gratidão, reconhecimento e fidelidade, ele continuou seguindo a Jesus. Seguir a Jesus, meus irmãos, não significa só ir atrás do mestre, né? Seguir a Jesus tem um significado muito mais profundo, de ser fiel aos ensinamentos do Cristo, de se orientar as nossas vidas no passo de Jesus, como realmente ele é, que a espiritualidade traz para a gente, um modelo. Então, a gente modelar o Cristo significa espelhar, né, diante das atitudes, dos comportamentos, como ele agiria em cada situação da nossa vida, do nosso dia a dia, e como eu posso agir conforme Jesus agia. Isso é seguir a Jesus, né? Muitas das vezes a gente fala: não, eu sou cristão, eu sigo Jesus, mas aí nas provas, nos desafios do dia a dia, a gente acaba não agindo conforme Jesus agiria naquela situação, ou como a gente deveria agir como cristãos naquela situação. Então isso é um ponto importante que Emmanuel traz para a nossa reflexão. Então a gente precisa, além de receber os benefícios, que nós recebemos muitos diariamente, não basta apenas receber os benefícios, mas precisamos continuar a trajetória, continuar seguindo a Jesus. E aí Emmanuel diz que daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia, antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Olha só, a gente acaba então aqui na Terra vivenciando um grande paradoxo, né? De que a gente está estudando ali os preceitos, mas não estamos aprendendo. Que a gente fala que acredita, que tem fé, mas chega na hora a gente duvida. Que a gente fala que a gente é cristão, que a gente segue Jesus, mas em um determinado momento a gente age de uma forma completamente contrária ao que Jesus pregava. A gente fala que a gente é espírita, que prega a caridade e o amor, e aí em algum momento a gente acaba criando a desavença, o medo, a desunião. Então olha só, são grandes paradoxos, né? Que a gente vai vivenciando na nossa jornada e que a gente precisa ir realmente amadurecendo isso em nós. Todos nós precisamos olhar para a gente. A boca que fala aqui, o ouvido mais próximo realmente é o meu. Então esses estudos eles são muito importantes, que quando a gente precisa passar, a gente estuda 10 vezes. É sinal que a gente está precisando muito ouvir essas orientações, esses ensinamentos. Então Emmanuel ele traz para a gente um despertar, ele traz para a gente, ele dá para a gente um chacoalhão para a gente começar a perceber: peraí, vocês são cristãos ou não são cristãos? Vocês seguem Jesus ou não seguem Jesus? Vocês estão recebendo os benefícios, mas o que vocês estão sendo? Como vocês estão manifestando a gratidão diante disso que estão recebendo? São esses questionamentos que Emmanuel está fazendo para a gente, para cada um de nós em particular. E aí ele diz que aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário, né? A gente recebe várias dádivas no nosso dia a dia, muitas delas. Então a gente é simplesmente beneficiário. A gente pode se manter assim. Ou a gente pode, olha só, o que porém recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. Esse redimido ele traz para a gente a ideia da transformação, né? Ele traz para a gente a ideia da mudança, da renovação, da evolução, do despertar. E é isso que a gente está buscando, não é? Não é esse o nosso propósito? Evoluir, despertar, transcender, salvar-se, né? Então a gente precisa entender os benefícios que recebemos, reconhecer esses benefícios e, além disso, sermos gratos, manifestar a gratidão diante desses benefícios recebidos. E qual é a maneira da gente ser verdadeiramente gratos e honrar esses benefícios que nós recebemos? É através da ação, é através da atitude, é através de colocar em prática, é através de nós nos esforçarmos no nosso dia a dia para vivenciarmos esses conceitos, esses ensinamentos, essas orientações.
da gente verdadeiramente abraçar a causa do cristianismo, que a gente fala que é cristão. A gente precisa abraçar essa causa com nossa postura, com nosso comportamento, com nossas atitudes, com nossa fala, com nossos pensamentos. Ah, mas é muito difícil. Por isso que o Deus, nosso Pai Criador, Ele nos deu a misericórdia da reencarnação. Porque a gente sabe que a cada reencarnação nós estamos um pouquinho melhor do que nós fomos ontem, na encarnação anterior. E temos aí a possibilidade de nos tornarmos ainda melhores, a melhor versão de nós mesmos, a cada oportunidade reencarnatória. Então a gente precisa abraçar essas ferramentas para que a gente possa praticar. O conhecimento, na verdade, ele é uma informação, se a gente não pratica. Então não basta a gente ter a informação, a gente precisa ter a sabedoria, que é a informação sendo colocada em prática de forma positiva, de forma a beneficiar não somente a nós, como todos aqueles que estão conosco nessa jornada, que a gente possa alcançar. E aí Emmanuel ele diz para a gente: o que porém recebe o favor e agradece vendo a luz, seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama a visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Então, olha só, não basta ver, é necessário trabalhar, agir, ter ações. E é necessário também o testemunho. O que é testemunho? Só dá testemunho aquele que passa pela situação, né? Então, só dá testemunho aquele que vivencia. Então, nós precisamos agir e termos vivências, experiências. Precisamos nos movimentar. Movimento interno que gera um movimento externo. Uma mudança interna que gera uma mudança externa. E tudo isso vai corroborar para essa nossa jornada de crescimento, amadurecimento e evolução espiritual. Então, meus irmãos, essa é a mensagem, essa reflexão que a gente gostaria de trazer para a gente no dia de hoje. Que a gente possa realmente despertar os nossos olhares, não apenas materiais, mas os nossos olhares espirituais para a vida, enxergando as oportunidades diárias que nós temos de construir algo de bom, de aprendermos algo de bom e de auxiliarmos diante da obra do Criador, que é a instalação do reino de Deus, do bem, do amor e da paz aqui na terra. Que possamos realmente ter olhos de ver e, como não basta ver, a gente possa agir, trabalhar, testemunhar, vivenciar. Que a gente possa colocar a mão na massa realmente para que a gente possa se transformar e também colaborar para que esse mundo um dia se torne realmente um lugar melhor para todos nós. Agradeço imensamente a oportunidade e convido nesse momento para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. Senhor meu Deus, Criador do céu e da terra, Criador da vida, Criador da existência, agradecemos imensamente pela oportunidade da vida, pela oportunidade de aprender, pela oportunidade de trabalhar, pela oportunidade de servir a Ti, Senhor. Agradecemos a Ti por todas as bênçãos que recebemos, por todos os benefícios, Senhor. E pedimos a Ti, Pai, por favor, nos ajude a enxergar, nos ajude a ver com os olhos da alma as oportunidades de trabalhar, as oportunidades de servir, as oportunidades de aprender no nosso dia a dia. Que possamos ser úteis, Pai, a Ti, ao bem, ao amor aqui na terra. Que possamos aproveitar a nossa encarnação da melhor maneira possível, somando para que possamos tornar um dia esse mundo um lugar melhor para todos nós. Senhor, que a Sua bênção se recaia sobre toda a humanidade que está passando por momentos muito desafiadores, muito difíceis, Pai, em todos os lares e hospitais, em todos os locais desse planeta. Que o Senhor esteja presente, abençoando, amparando e protegendo a todos nós, a humanidade, Pai. Obrigado, Senhor. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço, meus amigos.